Olá, tudo bem? Estou regulando o som aqui, tá? Espero que esteja bom aí para você. Que bom que você está aqui mais uma vez. Estamos aqui juntos. Deixa eu só confirmar aqui essa nossa videoaula sobre aquela série da espiritualidade, que entra agora numa temática de disciplinas espirituais por conta da nossa regra de vida pessoal. Então, nós já vamos hoje para a aula 81. Estou olhando aqui no YouTube, temos 80, hoje a aula de número 81, na série Espiritualidade Emocionalmente Saudável, base neste livro do Peter Scazzero, pastor americano, norte-americano. Aula de número 81. A gente vem desenvolvendo então, por que eu falei de disciplinas espirituais? Porque a gente vem desenvolvendo uma regra de vida pessoal, a nossa regra de vida pessoal. Antes disso, a gente está observando dentro de um quadro, dentro de um grande quadro que ele coloca com 12 elementos aí importantes, né? 12 elementos importantes que precisam ser observados, não necessariamente todos, mas seria bom observá-los para construir a nossa regra de vida pessoal. Então, nós já estudamos dentro do subbloco oração, a palavra nas escrituras, silêncio, ofício divino, que é a oração propriamente dita, é o nosso tempo com Deus, a sós com Deus, e hoje a gente vai para o quarto elemento, que é o do estudo, né? Estudo. Eu falar sobre estudo é algo bastante tranquilo, né? Você que me conhece sabe muito bem que sou totalmente adepto e favorável do estudo. Penso que o ser humano morre quando desiste de aprender. Estou aqui com o meu cappuccino hoje, né? Gosto muito de café, cappuccino, essas coisas. Então eu penso que o ser humano morre quando desiste de aprender. E aí, um dos elementos que ele põe nesse grande quadro aí para desenvolver a regra de vida pessoal é o estudo. Interessante isso, né? Ele diz assim que poucas pessoas acabam reconhecendo que esse tempo que não é gasto, na minha opinião, não é gastar tempo, é investir tempo, tempo investido. Poucas pessoas reconhecem que esse tempo investido lendo e estudando possa ser uma disciplina espiritual, mas na verdade se você parar para pensar comigo, estudar, ler, refletir é um meio muito importante para a gente encontrar e conectar com Deus, né? Não sei se você já conseguiu isso através de leituras e de estudos. É interessante que quando eu falo de leituras, de estudos, eu não estou falando só da palavra de Deus, tá? Tem um teólogo neo-ortodoxo chamado Karl Barth, né? Falecido já. Ele dizia que o bom cristão, ele tem numa mão a Bíblia e na outra mão o jornal do dia. O que isso significa? Que o cristão bom, né, o bom cristão é aquele que conhece e estuda a palavra, mas é aquele também que sabe o que está acontecendo ao redor, na sociedade, no que a gente chama de mundo, né? Então, quando eu falo de estudar, quando eu falo de ler, eu não estou falando apenas e necessariamente só da palavra de Deus, da Bíblia. Isso é importante, mas já tivemos um elemento específico sobre a Escritura, sobre a palavra. Né? O primeiro elemento que nós vimos desse grande quadro para criar a regra de vida pessoal. Então, aqui no estudo, ele cita até o exemplo de São Bento, né? Tinha a regra mais famosa que nós temos, que é lá do ano 550 depois de Cristo, ou da era cristã. Não gosto de falar depois de Cristo, porque de Cristo não foi, ele é, né? Então, da era cristã, a regra de São Bento tinha algumas características que impressionavam, né? Tem características que impressionam. Uma delas é que 3 horas por dia eram separadas para leitura e reflexão. Então, a regra de São Bento, a mais famosa regra de vida, tem como característica separar 3 horas por dia para leitura e reflexão. Perguntinha, quanto tempo você tem separado para leitura e reflexão? Por dia. Nós vivemos uma sociedade marcada por pessoas preguiçosas. O brasileiro, em média, estou dizendo todo brasileiro, mas em média, uma boa parte ou maioria dos brasileiros tem preguiça de ler. As pessoas não leem. Então, se você manda, por exemplo, uma notícia, hoje a gente compartilha via WhatsApp, né, normalmente, Instagram, enfim. Então, você manda a notícia para a pessoa, ela só lê a manchete, o título da notícia, a manchete da notícia. Ela
raramente lê a notícia toda, principalmente se tiver mais de 2 ou 3 parágrafos. As pessoas têm preguiça de ler. Por isso também que o povo evangélico tem sofrido tanto. A Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento não é ir na igreja. Conhecimento não é ir em reunião de oração. Conhecimento não é louvar. Conhecimento é estudar a palavra, é conhecer a Bíblia, né? E esse elemento aqui do estudo não é só leitura e reflexão sua individual. Você pode participar de grupos de estudo. Tem as escolas bíblicas, por exemplo, nas igrejas, escola bíblica dominical. Cada vez menos na moda, né? Menos em alta. Muito pelo contrário. Daí o que acontece? As pessoas não estudam, não refletem, não conhecem, não buscam, e aí elas caem em qualquer bobagem que qualquer bobo fala. Então, hoje com as redes sociais, isso está infernal, vamos dizer assim. Porque toda hora chega uma notícia, um compartilhamento, e são coisas às vezes tão bizarras do ponto de vista da fé cristã, e a gente observa cristãos compartilhando, mas não é por maldade necessariamente. Alguns sim, mas a maioria não. É por falta de conhecimento mesmo, por falta de senso crítico, por falta de capacidade de reflexão sobre aquilo que lhe foi enviado. Às vezes a pessoa lê, observar, refletir, avaliar, ela já sai compartilhando e repassando aquela informação que às vezes é bizarra, é absurda. Você fala, meu Deus, como que alguém que se diz cristão pode falar um negócio desse? Pode, né, ter esse tipo de atitude, escrever isso, dizer isso em algum vídeo ou algum áudio. Então, essa falta de senso crítico, de capacidade de reflexão, essa ausência do discernimento. O discernimento, ele é um dom, só que ele também é um dom que pode ser trabalhado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa que tem dom da música, tem pessoas que pegam o instrumento e já saem tocando. Na nossa igreja nós temos uma família musical, vamos dizer assim, que nós vemos abençoar a igreja todos os dias, né? Todos os cultos. Família da Ana Lídia e do Luiz. Né? E temos lá o Jonathan, a Luana e o Renatinho. O Renatinho que ainda não arriscou tocar nada, daqui a pouco tem certeza que ele vai estar tocando alguma coisa. Eles têm a música no sangue, isso é um dom, é claro e é fato. Agora, não é porque é um dom que a pessoa não vai estudar sobre aquilo. Eu garanto que, que as pessoas que têm dom de música, que vão estudar música, elas crescem, evoluem muito mais, porque elas já têm a facilidade pelo dom que Deus deu. E ainda vão estudar e crescer, elas ficam excelentes. Né? É a mesma coisa em relação ao dom do discernimento. O discernimento, ele é um dom dado por Deus, mas nós podemos desenvolver esse dom. Qualquer dom, dom da palavra, a pessoa que tem um dom de falar, de ensinar a Bíblia, de pregar a mensagem do Evangelho. Deus deu esse dom. Só que é importante que essa pessoa busque aprimorar, crescer, estudar, aprender mais, para ficar excelente na utilização do dom que Deus deu. É igual discernimento. Então, falta senso crítico, falta capacidade de raciocínio, de reflexão. E isso tudo tem como base a ausência do estudo. E não é o estudo só da palavra de Deus, só da Bíblia, mas também de outras coisas que agregam, que somam a vida cristã e a palavra de Deus. Então, outros estudos que somam. Então, é importante, por exemplo, quando a gente for falar sobre uma temática, né, que esteja aí em discussão e um fala uma coisa, outro fala outra coisa. É importante que a gente seja conhecedor da palavra de Deus, sim, mas é importante que a gente tenha também como subsídio, como base para a nossa discussão, argumentação, outros conceitos e conteúdos. Né? A palavra de Deus não é livro de ciência. A palavra de Deus não foi escrita para responder todas as coisas. A palavra de Deus, por exemplo, encontra para mim na palavra de Deus onde que ela explica sobre a fórmula de Bhaskara de matemática, né? Sobre a teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, ou sobre os fatores higiênicos de Herzberg. São alguns estudiosos aí que estudaram coisas sobre o ser humano, sobre matemática, enfim. Isso não está na Bíblia, mas a Bíblia não é livro de ciência, a Bíblia não tem esse objetivo, ela não foi escrita para isso. A Bíblia é um livro que conta desde a criação, a ação de Deus com o seu povo ao longo da história, Jesus vindo nessa história,
né, para possibilitar novo acesso ao Pai depois que a humanidade cai no Éden. E aí veio toda a história, e aí vem Jesus e a mensagem do Evangelho. Então não é livro de ciência. Por isso que é importante o estudo de outras coisas, conhecimento, crescer, é fundamental. Na hora de construirmos nossa regra de vida, a parte do estudo precisa ter destaque, precisa ter aí um lugar especial. O pastor Peter Scazzero fala assim, cristãos adultos e maduros estão sempre pesquisando, lendo e aprendendo. Cristãos adultos e maduros estão sempre pesquisando, lendo e aprendendo. Ou seja, pessoas que não gostam de pesquisar, ler e aprender, enquanto cristão, o cristão que não gosta de pesquisar, ler e aprender, pode ser que ele não seja ainda um cristão maduro, adulto, na fé, eu estou dizendo, na fé, tá? Então, estudo, vamos destinar um bom tempo, uma boa parte aí do nosso dia na hora de construir a nossa regra de vida pessoal, para que a gente possa estudar, crescer. Conhecimento não ocupa espaço. O ser humano morre a partir do momento em que ele desiste de aprender. Combinado? Essa foi a nossa aula de número 81. Vou confirmar aqui que é a nossa aula de número 81, tá? Semana que vem seguimos no nosso estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Obrigado de você ter separado esse tempinho para aprender um pouco mais, para refletir um pouco sobre essa temática tão importante, na minha opinião. A espiritualidade é o mais importante da caminhada da fé, da caminhada cristã, e as pessoas deixam isso passar. É uma temática que nem todos têm interesse, tá? Deus te abençoe a sua vida e a gente se encontra na próxima videoaula. Tchau, obrigado.